A alvorada pintava o céu de São Paulo com tons de cinza e laranja, quando Maria deslizava pelos corredores do arranha-céu mais imponente da cidade. Seus passos eram quase inaudíveis, um balé silencioso entre mármore polido e vidros espelhados que refletiam o nascer de um novo dia. O cheiro de cera fresca e limpeza seguia-a como uma sombra amiga, um rastro invisível de seu trabalho que começava muito antes de a cidade acordar de fato. Maria era a engrenagem discreta de um império construído sobre aço e ambição, e seu domínio era o silêncio da madrugada. Ela conhecia cada canto daquele prédio como a palma da sua mão. Os escritórios vazios, as mesas intocadas, o perfume caro que ainda pairava no ar das salas de reunião. Mas o epicentro de sua rotina era a cobertura presidencial, o santuário particular de Carlos Alberto Vasconcelos, o homem que assinava seu contra-cheque e, ironicamente, nunca havia de verdade. Era ali, naquele espaço de opulência desmedida, que a invisibilidade de Maria se tornava mais gritante, mais dolorosa. Para Carlos Alberto, ela era apenas uma função, uma sombra a ser ignorada, um custo operacional mínimo. Naquela manhã, como em tantas outras, o ríspido bom dia que ele lhe dirigiu parecia mais uma interrupção em seu próprio monólogo interior do que uma saudação humana. O copo de café, quase vazio, deixado de qualquer jeito na borda da mesa de reuniões, era um recado silencioso de desprezo. Maria, com seus olhos que já haviam visto mais do que qualquer livro poderia contar, apenas acenou, abaixando o olhar, e começou a recolher as migalhas do bolo de fubá que Carlos Alberto havia devorado sozinho na noite anterior. Ela podia sentir o peso do olhar dele, não um olhar de reconhecimento, mas de impaciência, esperando que ela terminasse para que ele pudesse finalmente iniciar seu dia grandioso. Mas enquanto Maria varria o chão, um pequeno bilhete amassado escorregou da lixeira. Ela o apanhou, endireitou-o com cuidado. Era uma carta de um orfanato com a foto de uma criança. Os olhos de Maria se fixaram na imagem e um sorriso terno, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Ela dobrou o papel novamente, guardando-o no bolso do avental. Carlos Alberto nem notou. Ele estava ocupado demais em seu mundo, sem ideia do que Maria realmente carregava consigo. O que ninguém imaginava é que o pequeno bilhete era apenas a ponta do iceberg de um segredo que, em breve, abalaria os alicerces daquele império de luxo e mostraria a verdadeira face de uma riqueza que ia muito além do dinheiro. Maria não era apenas uma faxineira. Ela era um elo esquecido numa corrente de amor e sacrifício que poucos se dignavam a ver. Seus dedos, calosos pelo trabalho, carregavam a história de uma vida de dedicação silenciosa. Cresceu em um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais, onde a fé era tão palpável quanto o cheiro de café coado no fogão a lenha. Aprendeu desde cedo que a dignidade não se media por posses, mas pela retidão do coração e pelo serviço ao próximo. Seus pais, embora simples, ensinaram-lhe o valor inestimável da honestidade, da compaixão e da crença inabalável em um propósito maior. Quando o destino a trouxe para a metrópole, Maria não se deixou intimidar pelo brilho efêmero dos edifícios ou pela pressa desenfreada das pessoas. Ela trouxe consigo a simplicidade e a resiliência de suas raízes. Cada cômodo que limpava, cada objeto que organizava, era feito com uma dedicação quase ritualística. Não era apenas seu trabalho, era sua forma de servir, de ordenar o caos, de trazer um pouco de paz aos espaços, mesmo que a paz não morasse plenamente em seu próprio lar. Seu salário era modesto, mas seu espírito era rico. Em seu coração, Maria guardava uma missão. Aquela pequena foto no bilhete que havia encontrado não era um acaso. Era um lembrete constante de seu verdadeiro tesouro. A cada centavo economizado, a cada hora extra trabalhada, Maria estava construindo não um império financeiro, mas um legado de amor.
Ela não falava sobre isso, não se gabava. Sua bondade era como uma nascente subterrânea que nutria a vida sem jamais clamar por reconhecimento na superfície. Seus olhos, muitas vezes fixos no chão, não eram de submissão, mas de uma profunda observação do mundo. Um mundo que ela entendia com uma clareza que os ricos, em sua bolha, jamais alcançariam. Ela via a solidão por trás dos sorrisos forçados, a angústia mascarada pelo luxo. Maria, você pode refazer o café? Este está fraco demais, Carlos Alberto havia dito certa vez, com um tom de quem falava com um objeto inanimado. Maria apenas assentiu, um véu de paciência cobrindo qualquer indício de mágoa. Ela sabia que a verdadeira força não residia na voz alta, mas na persistência silenciosa, na capacidade de suportar e continuar. Era como se a vida tivesse lapidado sua alma, removendo toda a aspereza e deixando apenas a essência mais pura. Ela era a tranquilidade em meio à tempestade de egos e ambições que a cercavam, mas a calma de Maria escondia uma determinação de ferro e um segredo que, se revelado, mudaria para sempre a percepção de todos sobre o que significa ser verdadeiramente rico. E era exatamente esse segredo que, silenciosamente, estava prestes a se desenrolar, colidindo com a arrogância de um mundo que julgava tudo pela aparência. A reunião do conselho era sempre um evento de alta voltagem na Vasconcelos Holdings. Vozes estridentes ecoavam pelos corredores e os aromas de café expresso forte misturavam-se ao cheiro de poder. Maria estava acostumada a essa atmosfera. Sua tarefa naquele dia era assegurar que a sala de reuniões estivesse impecável, o café reposto e os copos d'água cheios para cada um dos diretores que chegavam em carros de luxo e falavam sobre milhões como se fossem trocados. Enquanto ela terminava de polir a mesa de mogno, ouviu a voz imponente de Carlos Alberto. Ele estava ao telefone, na antessala, e seu tom era impaciente. Não me interessa, doutor. Eu não pago fortunas para ter problemas. Eu pago para ter soluções, e se não vierem, terei que reconsiderar toda a nossa parceria. Ele desligou o telefone com um estrondo, a raiva transbordando de cada poro. Ao entrar na sala, seus olhos varreram Maria, que estava prestes a sair, e ele a viu como um alvo para sua frustração. Maria, onde está o relatório da semana passada? Aquele que eu pedi para ser impresso e encadernado? Sua voz cortou o ar como um chicote. Maria, que não tinha recebido tal instrução, sentiu um frio na espinha. Ela tentou explicar, a voz um sussurro. Senhor, eu não recebi nenhum pedido para encadernar relatórios. Carlos Alberto a interrompeu, a mão batendo na mesa, fazendo os copos tilintarem. Não me venha com desculpas. Eu te pago para saber o que precisa ser feito. Incompetência é algo que eu não tolero nesta empresa. Os outros diretores começaram a chegar, um a um, e a cena se desenrolava diante de seus olhos indiferentes. Ninguém interveio. Alguns desviaram o olhar, outros lançaram olhares curiosos. Maria sentiu o rubor subir ao rosto, a garganta fechando-se. Era a humilhação pública, a confirmação de sua posição subalterna, a prova de que, para eles, ela era descartável. As palavras de Carlos Alberto não eram apenas uma repreensão. Eram um lembrete cruel de que ela era invisível, um zero à esquerda em seu universo de números e cifras. Ele continuou, agora em um tom mais baixo, mas igualmente cortante. Você está aqui para servir, Maria. Entenda isso. Se não pode cumprir uma tarefa simples, talvez não haja mais lugar para você. Maria apenas curvou a cabeça, engolindo a dor. Seus olhos marejaram, mas nenhuma lágrima ousou cair. Ela sabia que precisava se manter firme. A vergonha era um veneno, mas a dignidade era seu antídoto silencioso.
Enquanto ela saía da sala, sentindo os olhares em suas costas, uma voz mansa, mas potente, ressoou em sua mente, repetindo as palavras de sua mãe: Filha, a verdadeira força mora em quem aguenta a tempestade de pé, e não naqueles que a provocam. Mas aquela humilhação, longe de derrubá-la, acendeu uma chama silenciosa em seu peito, uma lembrança dolorosa de tudo o que ela lutava para proteger e do segredo que ela carregava, que era muito mais valioso do que qualquer relatório ou fortuna. O desprezo de Carlos Alberto era uma constante na vida de Maria, uma corrente fria que, por mais que ela tentasse ignorar, sempre roçava em sua alma. Mas o verdadeiro conflito não residia apenas nos encontros superficiais entre eles. Ele era muito mais profundo, um choque de valores e prioridades que definia suas existências. Para Carlos Alberto, o mundo era uma equação de poder, lucro e reconhecimento. Sua empresa, a Vasconcelos Holdings, era sua identidade, sua glória, e qualquer coisa que ameaçasse sua hegemonia era vista como uma afronta pessoal. Naquela semana, a pressão no escritório estava insuportável. Rumores de uma auditoria rigorosa e de perdas inesperadas em um investimento-chave pairavam no ar. Carlos Alberto estava mais intratável do que nunca, seus gritos ecoando pelos corredores, suas exigências se tornando cada vez mais absurdas. Ele queria perfeição, mas via falhas em tudo, especialmente nos detalhes que Maria se esforçava para manter em ordem. Para ele, a eficiência de Maria era esperada, e qualquer erro, mesmo que imaginário, era imperdoável. Limpeza é fundamental para a imagem da empresa, Maria. Não consigo entender por que isso é tão difícil para você. Ele vociferou um dia ao encontrar um único fio de cabelo no tapete de sua sala, ignorando o oceano de trabalho que ela realizava diariamente. Maria, por sua vez, carregava o peso de um conflito silencioso e igualmente urgente. O orfanato para onde ela destinava cada centavo extra que ganhava estava em crise. Uma inesperada reforma estrutural havia se tornado emergencial, e os custos eram astronômicos. A pequena imagem da criança que ela guardava em seu avental era de Miguel, um menino de olhos grandes e sorriso tímido, que dependia daquele lugar. O bilhete que ela havia recolhido era um apelo desesperado da diretora do orfanato, alertando sobre a iminência de um fechamento caso a verba não fosse arrecadada a tempo. Maria sentia na pele a ansiedade daqueles que não tinham voz, e seu coração apertava a cada dia que passava sem que ela pudesse contribuir mais. Era uma corrida contra o tempo para ambos, embora por motivos drasticamente diferentes. Carlos Alberto lutava para manter seu império intacto, seu status inquestionável, enquanto Maria travava uma batalha silenciosa para salvar o futuro de crianças inocentes, um futuro que valia mais do que todo o ouro do mundo para ela. Ela passava as noites em claro, calculando, pensando em soluções, em como esticar seu salário já apertado. A injustiça de sua situação, trabalhar incansavelmente para um homem que esbanjava enquanto ela mal conseguia garantir o básico para sua causa, era um fardo pesado, mas também uma fonte de resiliência. O que nenhum deles sabia, enquanto os destinos se cruzavam naquele prédio de aço e vidro, é que a solução para os problemas de Maria e a resposta para a crise de Carlos Alberto estavam estranhamente interligadas, aguardando um momento de revelação que forçaria ambos a encarar a verdadeira face da riqueza e do desamparo. A notícia da crise no orfanato se espalhou como um murmúrio triste entre os poucos que conheciam a causa silenciosa de Maria. Ela havia tentado, com a maior discrição possível, buscar ajuda. Pequenos pedidos de doação, uma conversa cautelosa com um ou outro funcionário da Vasconcelos Holdings que parecia ter um coração mais mole. Mas a resposta foi um eco vazio.
Em um mundo onde o sucesso era medido pelo saldo bancário, a causa de Maria parecia pequena demais, irrelevante demais para os olhares ocupados com seus próprios cifrões. Uma tarde, Maria ousou mais. Confiando na benevolência de uma das secretárias executivas, que sempre lhe parecia mais simpática, pediu alguns minutos do tempo de Carlos Alberto para apresentar o caso do orfanato. Sabia que era um risco, uma quebra de protocolo, mas a urgência em seu coração suplantava o medo. A secretária, uma mulher elegante e pragmática, prometeu tentar. Maria passou o dia seguinte com o coração aos pulos, a esperança acesa como uma pequena vela. Ela preparou mentalmente as palavras, imaginando como Carlos Alberto, um homem tão poderoso, poderia facilmente resolver tantos problemas com um simples gesto. A resposta veio no final da tarde, seca e fria, entregue pela mesma secretária com um olhar de pesar. A dona Olga disse que o senhor Carlos Alberto está muito ocupado com a auditoria e não tem tempo para questões filantrópicas pessoais. Ele disse para você se concentrar nas suas tarefas aqui na empresa. O eufemismo questões filantrópicas pessoais era um tapa na cara, um lembrete contundente de seu lugar e da irrelevância de sua paixão para o universo dele. A queda não foi física, mas na alma. Era a rejeição não apenas do seu pedido, mas de sua própria humanidade, de sua crença de que a bondade poderia transpassar as barreiras do poder. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. A pequena vela de esperança se apagou, deixando um rastro de fumaça amarga. Ela viu o rosto de Miguel, o menino da foto, a imagem das crianças do orfanato brincando no pátio que agora ameaçava ruir. A frustração, a impotência, a dor da injustiça a atingiram com força. Era como se o próprio prédio, com sua frieza de aço e vidro, estivesse zombando dela. O mundo de Carlos Alberto era impenetrável, sua compaixão inexistente. Naquela noite, enquanto varria os restos do dia de trabalho de Carlos Alberto, Maria se sentiu menor do que nunca. O bilhete do orfanato em seu bolso parecia agora um fardo pesado, quase inútil. "Maria, está tudo bem?" perguntou o segurança noturno, percebendo seu semblante abatido. Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de articular a dimensão da tristeza que sentia. Mas enquanto a escuridão da noite engolia a cidade e a luz de seu pequeno apartamento acendia, algo dentro de Maria começou a se mover. Um grito silencioso de basta, uma faísca de algo mais forte que a dor. Pois naquele momento de rejeição profunda, algo se quebrou dentro dela, mas também algo novo e inabalável começou a nascer. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado, mas para Maria, a escuridão era ainda mais densa em sua alma. O apartamento simples, que antes era seu refúgio, parecia sufocá-la com o peso da impotência. As palavras de Carlos Alberto, questões filantrópicas pessoais, e a indiferença dos outros ecoavam em seus ouvidos, transformando a rejeição em uma ferida aberta. Ela se sentou à pequena mesa da cozinha, os olhos fixos na foto de Miguel, o menino do orfanato que ela havia colado na geladeira. Seus ombros tremiam, e uma lágrima solitária escorreu, quente, pelo seu rosto marcado pelo cansaço. "Senhor", ela sussurrou para o silêncio, sua voz embargada. "O que faço agora? Parece que o mundo não se importa com os pequenos." Mas no auge de sua desolação, uma voz mansa começou a ressoar dentro dela. Não uma voz audível, mas um eco profundo de tudo o que ela acreditava. Era a voz de sua avó, lembrando-a das parábolas sobre a semente de mostarda, do pouco que se tornava muito, da fé que movia montanhas. Era a voz de sua própria consciência, que lhe dizia que desistir não era uma opção, que o amor verdadeiro não se dobra diante da indiferença. A humilhação de Carlos Alberto,
a frieza dos poderosos, tudo isso não podia ser maior do que o propósito que ela carregava. Maria fechou os olhos, respirando fundo. Lentamente, a dor começou a dar lugar a uma nova chama, uma determinação que brotava do mais íntimo de seu ser. Se a ajuda não viria de fora, ela a encontraria dentro de si. Se os poderosos ignoravam os pequenos, então os pequenos se ergueriam. Ela não tinha milhões, não tinha influência, mas tinha algo que Carlos Alberto e seu mundo de aço e vidro pareciam ter esquecido. Fé inabalável e a convicção de que cada vida importava, especialmente a daqueles que eram esquecidos. Não, ela pensou, com uma clareza cristalina. Isso não vai me parar. Era como se Deus a estivesse testando, não para vê-la cair, mas para que ela descobrisse a força que residia em sua fragilidade. O chamado interior se tornou um rugido silencioso. Ela se levantou, enxugou as lágrimas e pegou a foto de Miguel novamente. Aquele garoto e todos os outros mereciam mais do que a indiferença de um mundo materialista. Maria sentiu um poder renovado, uma convicção de que mesmo sozinha poderia fazer a diferença. O medo se esvaiu, substituído por uma coragem serena. A partir daquele momento, Maria sabia que não lutaria apenas pelo orfanato, mas pela própria essência do que ela acreditava, a dignidade da vida humana e a força da fé. E o que ela faria a seguir surpreenderia até mesmo a si mesma. Com a chama da determinação acesa em seu coração, Maria sabia que não podia cruzar os braços. A voz da sua consciência, mesclada com a sabedoria da avó, impulsionava-a a agir. Ela não tinha um plano grandioso, apenas a certeza de que precisava fazer algo. Se as portas grandes haviam se fechado, ela procuraria as pequenas, as que se abriam para a solidariedade, por mais discreta que fosse. Sua primeira ação foi quase instintiva. Maria começou a trabalhar ainda mais. Cada hora extra, cada bico que surgia era aceito com gratidão. Ela fazia faxinas adicionais em pequenos escritórios no mesmo prédio depois do expediente, ajudava vizinhos com pequenas tarefas, tudo para juntar mais alguns trocados. Suas noites se estenderam, seu corpo sentia o cansaço, mas seu espírito se recusava a ceder. Ela carregava no bolso, além do bilhete do orfanato, um pequeno caderninho onde anotava cada centavo, cada contribuição, cada oração. Era seu mapa para a vitória. Maria também começou a conversar com os outros funcionários do prédio. Os porteiros, os seguranças, as outras equipes de limpeza, os técnicos de manutenção. Pessoas invisíveis para a elite, mas que formavam a espinha dorsal silenciosa daquele gigante de concreto. Ela não pedia dinheiro diretamente, mas compartilhava a história do orfanato com uma simplicidade e sinceridade tão grandes que tocava os corações de alguns. Uma das copeiras prometeu ajudar com alguns doces para um bazar. Um dos seguranças se dispôs a recolher roupas usadas. Eram gestos pequenos, mas que, somados, significavam muito. Ela usava sua pausa para o almoço para ir a pequenas igrejas e centros comunitários nos arredores do prédio, buscando um apoio que fosse além do dinheiro, mas de orações e palavras de encorajamento. Às vezes, recebia um olhar desconfiado. Outras vezes, um abraço apertado de alguém que compreendia sua luta. Maria sabia que não se tratava apenas de recursos materiais, mas de uma teia de solidariedade, de uma rede de humanidade. Ela era como uma abelha, incansável, coletando pólen aqui e ali, construindo pacientemente sua colmeia de esperança. Ainda assim, o montante necessário para a reforma era assustador. Um abismo entre sua pequena gota d'água e o oceano que precisava ser preenchido. Ela sabia que estava nadando contra a correnteza. Carlos Alberto continuava a ignorá-la, absorto em seus próprios problemas e em sua visão de mundo onde dinheiro comprava tudo, menos, talvez, a paz de espírito. Maria,
Com seus poucos recursos, mas com uma fé inabalável, estava determinada a provar o contrário. Mas, à medida que os dias passavam e o prazo final do orfanato se aproximava, Maria começava a sentir a pressão, e os desafios que se apresentavam eram maiores do que ela poderia ter imaginado, ameaçando toda a sua dedicação. Apesar de toda a dedicação de Maria e dos pequenos gestos de solidariedade, a verdade era que o tempo estava se esgotando, e o montante arrecadado estava muito aquém do necessário. As pequenas contribuições, embora valiosas em espírito, eram insuficientes para a magnitude da reforma estrutural que o orfanato exigia. A cada semana, as notícias da diretora se tornavam mais desesperadoras. Infiltrações pioravam, partes do telhado ameaçavam ceder, e a vistoria da Defesa Civil estava marcada para a próxima quinzena, com grandes chances de interdição. O maior obstáculo, no entanto, veio de uma fonte inesperada, uma das campanhas de arrecadação de roupas e brinquedos, organizada com tanto carinho pela copeira que havia se compadecido da causa de Maria, foi sabotada. Sacolas de doações, que deveriam ser entregues no orfanato, apareceram jogadas em um terreno baldio, algumas reviradas e o conteúdo espalhado. Ninguém sabia ao certo quem foi, mas o incidente desmoralizou os poucos que haviam se engajado. A copeira, desolada, disse a Maria: "É como se algo não quisesse que as coisas dessem certo, Maria. Eu sinto muito." Além disso, a indiferença dentro do prédio da Vasconcelos Holdings era um muro intransponível. Maria tentou espalhar a notícia da campanha por meio de um mural de avisos na copa, mas a folha que detalhava a situação do orfanato foi sistematicamente retirada. "Este mural é para avisos internos da empresa, Maria", disse-lhe um dia a recepcionista, com um tom que não admitia réplicas. Era a resistência passiva, a barreira invisível que os poderosos construíam para manter seus mundos separados. Em meio a essa luta diária, um boato começou a circular sutilmente pelo escritório. Alguns diretores, preocupados com a própria imagem e a estabilidade da empresa devido à auditoria, começaram a insinuar que Maria estava distraída e que sua causa pessoal estava interferindo em suas responsabilidades. Carlos Alberto, que já vinha sob intensa pressão, ouviu os murmúrios e, sem qualquer investigação, reforçou sua vigilância sobre Maria, tratando-a com ainda mais frieza e desconfiança. Ele parecia ver a dedicação dela ao orfanato não como um ato de bondade, mas como uma fraqueza ou uma inconveniência. A frustração de Maria atingiu o ápice. Ela sentia-se como Sísifo, empurrando uma pedra-montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta. Cada passo à frente era seguido por 2 passos para trás. As crianças do orfanato, antes uma fonte de inspiração, agora pareciam um peso insuportável em seus ombros. A ideia de que o orfanato poderia ser interditado, que Miguel e os outros seriam desalojados, dilacerava seu coração. Naquela noite, Maria olhou para o céu estrelado da cidade grande, buscando um sinal, uma direção. A resistência parecia vir de todos os lados, um teste cruel à sua fé. Ela se perguntava: seria mesmo possível mover essa montanha com as próprias mãos? Era como se o universo, ou algo maior, estivesse pondo à prova não apenas sua força, mas a própria existência de sua esperança. As noites de Maria haviam se tornado mais curtas, e o sono, um luxo que ela raramente podia desfrutar. O cansaço físico era uma velha companhia, mas agora um esgotamento da alma começava a tomar conta. A foto de Miguel, antes um farol de esperança, agora parecia um espelho refletindo a sua própria impotência. "Onde está o Senhor, meu Deus?" Ela sussurrava para o teto escuro de seu quarto, a voz quase inaudível, tremendo com uma angústia que nunca antes havia sentido. Ela sempre acreditou que a fé movia montanhas, mas a montanha à sua frente parecia imponente demais, inabalável demais.
Um telefonema da diretora do orfanato, Dona Eunice, selou aquele abismo de dúvida. Maria, a vistoria foi terrível. Disseram que o prédio não tem condições mínimas de segurança. Temos apenas uma semana para evacuar as crianças, se não conseguirmos a verba para começar as obras imediatamente. A notícia a atingiu como um golpe no estômago. Uma semana. Apenas uma semana. Ela havia orado, trabalhado, sacrificado cada pedaço de si, e parecia que tudo havia sido em vão. Onde estava a justiça divina que ela tanto pregava? Onde estava o milagre? Sentada no banco da praça, seu lanche intocado ao lado, Maria via os transeuntes, cada um absorto em sua própria jornada. Ninguém parecia notar a tempestade que se agitava em seu peito. Por quê? Ela pensava. Por que tanta luta se o resultado é o mesmo? Será que estou errada? Será que a fé não é suficiente quando o mundo é tão cruel? Era uma heresia para seus próprios ouvidos, um pensamento que a corroía por dentro. As lições de sua avó, as parábolas de sua infância, tudo parecia se desvanecer diante da realidade dura e implacável. Ela sentia-se um grão de areia perdido num deserto de indiferença. Até mesmo seu serviço na Vasconcelos Holdings, antes um refúgio de rotina, tornou-se um lembrete constante de sua falha. Limpar o escritório impecável de Carlos Alberto, ver seus bens luxuosos, a facilidade com que ele resolvia seus problemas com um estalar de dedos, enquanto ela, com todo o seu esforço e boa intenção, via a vida de dezenas de crianças desmoronar. Era uma ironia cruel, uma afronta à sua alma. Naquela noite, Maria não orou pedindo um milagre. Ela orou pedindo uma resposta, um sinal de que não estava sozinha naquele vale de sombras. A fé dela, tão sólida e inabalável, estava rachando, e ela se perguntava se restaria algo inteiro dentro dela no dia seguinte. O silêncio parecia ser a única resposta do céu, e isso era o mais assustador de tudo. Mas o que ela não sabia era que justamente quando a escuridão parecia engoli-la por completo, a luz estava prestes a surgir do lugar mais improvável, e o silêncio seria quebrado por uma revelação que mudaria tudo. A semana seguinte, a ligação da Dona Eunice foi um borrão para Maria. Cada movimento no escritório parecia mecânico, sua mente um turbilhão de desespero e a incessante busca por uma solução. Ela estava no limite, a alma pesada com a iminência da interdição do orfanato. Naquela manhã, Carlos Alberto estava especialmente irritadiço. A auditoria fiscal, que já durava semanas, havia revelado inconsistências graves em um dos maiores investimentos da empresa, e a pressão sobre ele era monumental. Ele havia passado a noite em claro, revolvendo documentos em seu escritório, procurando por um contrato ou uma anotação que pudesse refutar as acusações dos auditores. A sala estava um caos. Maria entrou silenciosamente, como sempre, para iniciar sua rotina matinal. Enquanto ela organizava os papéis espalhados pela mesa e esvaziava as lixeiras, Carlos Alberto, com o rosto pálido e os olhos injetados, resmungava. É impossível. Eu tenho certeza que aquela papelada está em algum lugar. Um contrato antigo, uma garantia. Ele jogou uma pilha de pastas que estavam em sua mesa e uma pequena caixa de madeira, antes escondida sob os papéis, deslizou para o chão. Maria, que estava próxima, inclinou-se para apanhar a caixa. Ela era pequena, desgastada pelo tempo e sem ornamentos. Ao pegá-la, sentiu o peso leve e ouviu um suave chocalhar. A tampa estava entreaberta. Curiosa e sem pensar muito, ela a abriu. Dentro não havia joias nem documentos importantes. Havia uma coleção de pequenos desenhos infantis, alguns desbotados, outros com caligrafia hesitante. Todos traziam o mesmo símbolo no canto, um sol sorridente com nuvens. E embaixo de cada desenho, uma data e o nome de uma criança. Carlos Alberto, percebendo o silêncio súbito de Maria, ergueu o olhar. — O que é isso, Maria? Algum lixo que você encontrou?
Ele perguntou impaciente. Mas ao ver a caixa nas mãos dela, seu rosto empalideceu ainda mais. Ele pegou a caixa bruscamente. Maria, porém, já havia visto o suficiente. Em um dos desenhos que estava por cima, a caligrafia era reconhecível. Para o tio Carlos, do Miguel. E o sol sorridente com nuvens. Maria conhecia aquele símbolo. Era o logotipo estilizado do Orfanato Lar da Esperança, desenhado pelas próprias crianças. Um frio percorreu a espinha de Maria. Miguel, o menino da foto? E a caligrafia? Era inconfundível. Ela tinha visto inúmeros desenhos com aquela assinatura e aquele símbolo no orfanato. Mas como... Carlos Alberto, com a caixa em mãos, notou o olhar fixo de Maria. Seus olhos se encontraram por um instante, e naquele momento a barreira invisível entre eles pareceu rachar. A arrogância dele cedeu lugar a uma vulnerabilidade que Maria nunca vira antes. Ele fechou a caixa rapidamente, guardando-a no bolso interno de seu paletó, quase com um reflexo de quem esconde um segredo precioso. Não é nada, ele disse, a voz subitamente mais baixa, quase um sussurro. Apenas coisas antigas. Mas era tarde demais. O silêncio que se seguiu estava carregado de uma tensão diferente, um conhecimento mudo que havia sido compartilhado. Maria sentiu uma pontada de choque e uma nova onda de perguntas. Carlos Alberto, o milionário frio e distante, tinha uma conexão pessoal com o orfanato? E por que ele a mantinha em segredo? A revelação, ainda incompleta, era um choque que abalaria tudo o que Maria pensava saber sobre ele e sobre si mesma. O jogo de gato e rato havia chegado a uma reviravolta inesperada. O eco do "não é nada" de Carlos Alberto ainda pairava na sala, mas para Maria, aquilo era tudo. Os poucos segundos em que a pequena caixa de madeira esteve aberta revelaram um universo de contradições. Ela se viu diante de um homem que ela julgava conhecer tão bem em sua crueldade distante, mas que agora se mostrava inexplicavelmente ligado ao seu mais profundo propósito. A arrogância se esvaiu do rosto dele, substituída por uma palidez que Maria nunca pensou que veria. Ela continuou sua faxina em um silêncio pesado, cada movimento calculado para não perturbar a frágil atmosfera que se instalara. Seus olhos, antes fixos na sujeira a ser removida, agora observavam Carlos Alberto de soslaio. Ele, por sua vez, evitava o contato visual, fingindo uma intensa concentração nos papéis espalhados, mas Maria podia sentir o desconforto dele, quase uma vergonha. Aquele homem poderoso, que sempre a tratou com desprezo, agora parecia ter uma rachadura em sua armadura, uma ferida secreta que ela havia acidentalmente exposto. A mente de Maria estava em ebulição. Miguel, o orfanato, as palavras duras sobre questões filantrópicas pessoais. Tudo se misturava em um emaranhado de confusão e uma estranha pontada de algo próximo à indignação. Como podia ele ter essa ligação e ainda assim ser tão frio? Por que esconder? Por que permitir que o orfanato chegasse a um ponto tão crítico, sabendo da situação, e ainda por cima ignorar o apelo dela com tanto descaso? A imagem de Carlos Alberto, o impaciente empresário, começou a se chocar com a imagem do tio Carlos dos desenhos infantis. Que tipo de homem era ele? Um benfeitor secreto que desprezava abertamente a caridade? Ou um homem atormentado por fantasmas passados? A fé de Maria, abalada pela crise do orfanato, agora enfrentava um novo teste: a complexidade da natureza humana. Ela percebeu que seu julgamento sobre ele, embora baseado em anos de observação, era incompleto. Carlos Alberto, sentindo o peso do olhar de Maria e a tensão no ar, não conseguia se concentrar. As planilhas que antes pareciam urgentes agora eram meros borrões. A auditoria, a crise financeira, tudo se apequenava diante do olhar silencioso de Maria, um olhar que parecia enxergar através de sua fachada.
Ele sabia que havia sido pego, que seu segredo, tão zelosamente guardado, havia sido desvelado pela pessoa menos provável. Quando Maria terminou seu trabalho e se preparava para sair, um impulso a fez parar na porta. Ela se virou, mas as palavras não vieram. O que ela poderia dizer? Ele levantou a cabeça, finalmente encontrando os olhos dela. Não havia desprezo ali, mas uma estranha mistura de constrangimento e talvez, apenas talvez, um vislumbre de vulnerabilidade. Maria apenas balançou a cabeça levemente, como quem reconhece uma verdade profunda, e saiu, deixando Carlos Alberto sozinho em seu escritório, com os ecos de seu segredo recém-exposto. O prédio, antes um palco de poder e opulência, havia se tornado um espaço de segredos revelados, de vidas entrelaçadas, de maneiras inesperadas. Maria, a faxineira invisível, agora detinha uma peça crucial de um quebra-cabeça que prometia mudar não apenas o destino do orfanato, mas a própria essência das vidas de ambos. Maria passou o resto do dia e a noite mergulhada em pensamentos. A imagem da caixa de madeira, os desenhos infantis, o nome de Miguel e o logotipo do orfanato giravam em sua mente como um carrossel incessante. Ela tentou racionalizar, buscar explicações, mas cada teoria a levava de volta à mesma questão. Por que Carlos Alberto, com tamanha ligação pessoal ao orfanato, havia sido tão cruelmente indiferente ao seu apelo? Na manhã seguinte, Maria chegou ao escritório de Carlos Alberto com uma determinação diferente. Não era mais a resignação habitual, mas uma mistura de curiosidade, mágoa e uma pitada de ousadia. Ela sabia que tinha uma carta na manga, um segredo que ele não queria que viesse à tona. E, mais importante, ela tinha o orfanato em risco e as crianças que dependiam dela. A dúvida e a crise de fé haviam se transformado em uma convicção. Ela precisava confrontá-lo. Enquanto limpava a sala, Maria observava Carlos Alberto. Ele parecia mais contido, mais distante do que o habitual. Seu olhar ocasionalmente se desviando para ela, quase como se esperasse um movimento. Ela decidiu que a melhor abordagem não seria a acusação, mas a observação, e talvez uma abertura sutil. Maria esperou o momento certo. Quando Carlos Alberto se levantou para buscar um café, ela, acidentalmente, deixou cair um dos desenhos que haviam se soltado de sua própria foto de Miguel, o mesmo que ela carregava no avental. Era um desenho simples, de um sol sorridente com nuvens, e o nome Miguel rabiscado embaixo. O símbolo do orfanato. O desenho caiu perto dos pés de Carlos Alberto. Ele parou, olhou para baixo e viu o papel no chão. Maria agiu com naturalidade, agachando-se rapidamente para pegá-lo. "Ah, desculpe, senhor, isso caiu do meu avental", disse ela, com a voz mais calma possível, mas seus olhos fixos nos dele, testando a reação. Carlos Alberto pegou o desenho da mão dela. Seus dedos roçaram. Ele olhou para o papel, o sol sorridente, o nome Miguel. O rosto dele endureceu, mas Maria notou um tremor quase imperceptível em sua mão. Ele engoliu em seco. Este é um desenho infantil", ele disse, sua voz um pouco rouca, tentando manter a compostura. "Sim, senhor, é de um menino de um orfanato, o Lar da Esperança", Maria respondeu, mantendo o tom neutro, mas as palavras eram uma estocada precisa. "Ele é muito talentoso. Faz desenhos como este para todos que ele gosta. Ele tem um carinho especial por alguém que ele chama de tio Carlos." O silêncio na sala foi ensurdecedor. Carlos Alberto levantou a cabeça e o olhar que ele deu a Maria era complexo. Não havia mais raiva, nem desprezo. Havia choque, surpresa e, finalmente, um lampejo de algo que parecia ser dor. Ele estava exposto. A fachada ruiu. "Maria, Ele começou, mas as palavras pareciam presas em sua garganta.
Maria olhou diretamente para ele, a coragem que nascera da crise de fé, dando-lhe voz. Senhor, o lar da esperança está prestes a fechar. As crianças serão realocadas. Miguel e os outros vão perder seu lar. Ela deixou as palavras pairarem no ar. Um apelo silencioso que agora carregava o peso da verdade recém-descoberta. Carlos Alberto fechou os olhos por um instante, como se estivesse revivendo uma lembrança dolorosa. O segredo estava finalmente na mesa, e o jogo de negação não podia mais continuar. A consequência de sua indiferença estava diante dele, personificada na mulher que ele havia tratado com tanto desprezo. O silêncio que se seguiu à declaração de Maria era denso, carregado de anos de segredos e de uma dor latente. Carlos Alberto abriu os olhos, e o que Maria viu neles a pegou desprevenida. Não era a raiva ou a irritação que ela esperava, mas uma profunda tristeza, quase uma resignação. Ele se sentou pesadamente em sua cadeira executiva, o olhar perdido em algum ponto distante do passado. Miguel, ele sussurrou, o nome ecoando na vastidão do escritório. Miguel é o filho da minha irmã mais nova, Isabela. A revelação atingiu Maria como um raio. Aquele homem impiedoso, o magnata que parecia feito de pedra, tinha uma família, uma história e um elo tão íntimo com o orfanato quanto ela. Ele começou a falar, a voz baixa e rouca, mas cada palavra era carregada de uma emoção contida. Isabela era a mais doce de nós, a mais sonhadora, mas também a mais frágil. Ela se apaixonou por um homem que não valia nada, que a abandonou grávida e desapareceu. Meu pai, um homem rígido e preocupado com a reputação da família Vasconcelos, não aceitou. Houve uma briga terrível. Ele deserdou Isabela. Dito isso, Carlos Alberto fez uma pausa, respirando fundo, como se a cada lembrança sentisse o peso daquele tempo. Eu era jovem e inexperiente. Tentei ajudar Isabela, mas meu pai controlava tudo. Ela acabou no Lar da Esperança. Era um lugar novo na época, fundado por uma mulher incrível. Isabela deu à luz Miguel lá. Ela ficou lá por um tempo, trabalhando para a fundação, tentando se reerguer. Mas a tristeza a consumiu. Ela se foi quando Miguel tinha 3 anos. Lágrimas brotaram nos olhos de Carlos Alberto, silenciosas, escorrendo por seu rosto vincado. Maria, chocada, observava-o, o coração apertado. O monstro que ela conhecia estava se desfazendo diante de seus olhos. Eu prometi a Isabela que cuidaria de Miguel, ele continuou, a voz embargada. Mas meu pai me proibiu de ter qualquer contato com ele. Disse que era uma mancha para o nome da família. Quando meu pai faleceu, eu finalmente pude me aproximar. Fui ao orfanato, vi Miguel. Ele é a cara da Isabela. Eu comecei a ajudar o orfanato anonimamente. Doava quantias significativas, mas sempre sob um pseudônimo. Não queria que ninguém soubesse. Não queria a caridade pública, a pena das pessoas. Queria que Miguel tivesse um lugar seguro para crescer, sem o peso do nome da família ou a história de sua mãe. Maria, lentamente, começou a entender. A indiferença dele não era por falta de sentimento, mas por uma camada de dor e vergonha que ele havia construído ao longo dos anos. A forma como ele a tratava, a rejeição ao pedido, tudo fazia sentido agora, um sentido perverso de autoproteção. E quando você trouxe a questão do orfanato, Maria, ele prosseguiu, o olhar encontrando o dela. Eu me senti encurralado, senti vergonha. Pensei que você descobriria, que a história viria à tona. E eu não queria lidar com isso. Não queria que soubessem que o poderoso Carlos Alberto Vasconcelos tinha uma sobrinha em um orfanato, o fruto de um escândalo familiar. É patético, eu sei, mas é a verdade. Ele apertou os olhos e Maria pôde ver a batalha interna que ele travava.
Então, o relatório que eu pedi para você encadernar era o relatório anual de contas do orfanato. Eu queria revisar, mas não queria que ninguém soubesse que estava nas minhas mãos. Por isso a mentira, a pressão, por isso tudo. A confissão de Carlos Alberto desarmou Maria completamente. O ódio que ela sentia se dissipou, dando lugar a uma estranha mistura de pena e compreensão. Ele não era apenas um tirano, mas um homem ferido, carregando um fardo invisível, cujas ações cruéis eram em parte um reflexo de sua própria dor e de um passado que se recusava a deixá-lo em paz. O verdadeiro confronto estava apenas começando. A confissão de Carlos Alberto ressoou na sala, um testamento de segredos guardados e do peso da herança familiar. Maria, que sempre o vira como um vilão unidimensional, agora enxergava um homem fragmentado, assombrado pelo passado. O ar que antes era denso de animosidade, agora estava carregado de uma melancolia inesperada. Maria ouviu cada palavra de Carlos Alberto com uma atenção que ela jamais imaginou dedicar a ele. A dor em seus olhos, a vulnerabilidade em sua voz rouca, tudo desmontava a imagem do tirano que ela havia construído ao longo dos anos. A raiva que sentia começou a se dissolver, dando lugar a uma empatia cautelosa e a uma profunda sensação de surpresa. O senhor Carlos Alberto agora era apenas Carlos Alberto, um homem que, como ela, carregava seus próprios fardos. Ela se aproximou da mesa, não mais com o receio de uma funcionária, mas com a postura de alguém que compartilha um segredo. Eu não fazia ideia, senhor, ela disse, a voz suave, a sua própria máscara de indiferença desfeita. Eu só via a sua recusa, a sua frieza e o orfanato correndo perigo. Carlos Alberto levantou os olhos envergonhado. Eu sei, Maria, eu sei. E sinto muito pela forma como a tratei. Eu estava tentando manter distância. Achava que se eu não me envolvesse demais, se eu não deixasse transparecer, ninguém descobriria. Uma lógica tola, eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente abalado. O medo da exposição, do julgamento, sempre foi mais forte do que a vontade de fazer o certo abertamente. Achei que se eu fosse apenas o doador anônimo, seria suficiente. Maria balançou a cabeça. Não é a mesma coisa, senhor. As crianças precisam de mais do que dinheiro. Precisam de um lar, de alguém que se importe abertamente. E agora o orfanato está prestes a ser interditado. O dinheiro que o senhor doava, por maior que fosse, não foi suficiente para a emergência estrutural. A vistoria da Defesa Civil, eles interdiram o prédio. As crianças serão realocadas em uma semana se nada for feito. A notícia atingiu Carlos Alberto como um segundo choque. Ele havia falhado em sua promessa à irmã, não apenas por omissão, mas por um orgulho e medo tolos que o impediram de agir de forma mais decisiva e transparente. A tragédia se aproximava e era, em grande parte, responsabilidade dele. A culpa estampou-se em seu rosto. Uma semana? Meu Deus, eu estava tão focado nos problemas da empresa, tentando evitar o escândalo da auditoria, que perdi de vista o que realmente importava. Uma nova urgência pairava no ar. A dinâmica entre eles havia mudado irreversivelmente. Maria não era mais apenas a faxineira, e Carlos Alberto não era mais apenas seu patrão distante. Eles eram duas pessoas, cada uma com sua própria conexão com o lar da esperança, unidas por um objetivo comum e pela revelação de uma verdade dolorosa. Nós precisamos agir, Senhor, Maria disse, sua voz firme, cortando o torpor de Carlos Alberto. O tempo está acabando, e não podemos falhar com Miguel e as outras crianças. Carlos Alberto olhou para ela pela primeira vez, não com desprezo ou superioridade, mas com um lampejo de respeito, e talvez com a compreensão de que a solução para os problemas dele, tanto os da empresa quanto os de sua própria alma,
pudesse residir na mulher que ele havia subestimado por tanto tempo. A parede entre eles havia sido derrubada e a reconstrução de algo maior estava prestes a começar. A tensão no ar se transformou em uma corrente de energia, um senso de urgência que unia Maria e Carlos Alberto de uma forma inimaginável. A máscara de indiferença de Carlos Alberto havia caído, revelando um homem atormentado pela culpa e pelo arrependimento. Maria, por sua vez, havia encontrado um novo propósito, não apenas para o orfanato, mas para redimir a si mesma e, quem sabe, a alma de seu patrão. Uma semana é pouco tempo, senhor, mas não é impossível, Maria afirmou, a voz firme, cortando o silêncio pesado. Nós precisamos de um plano. O que o senhor pode fazer e o que eu posso fazer? Carlos Alberto ergueu a cabeça, o olhar antes perdido agora fixo em Maria, como se ela fosse a âncora que ele precisava. Dinheiro, Maria, eu posso conseguir o dinheiro, muito dinheiro se for preciso. Ele se levantou, a energia voltando aos seus movimentos. Meu pai nos deserdou, mas não deserdou a parte da Isabela que seria para o Miguel. Eu administro uma fundação familiar que, teoricamente, é para caridade, mas sempre foi usada para abater impostos e para projetos seguros. Posso redirecionar os fundos para o orfanato imediatamente. E se não for suficiente, eu posso usar meu próprio capital. Não é só dinheiro, senhor, Maria interveio. O problema é a agilidade. Contratar uma empreiteira para uma obra emergencial, conseguir licenças, tudo leva tempo. A Defesa Civil não vai esperar por papelada. Precisamos de gente que possa começar a trabalhar imediatamente e com credibilidade. Carlos Alberto parou por um momento pensativo. A auditoria da Vasconcelos Holdings é um inferno, mas me deu acesso a muita gente. Tenho contatos no setor de construção, engenheiros que me devem favores. Posso mobilizá-los. Mas preciso de alguém que conheça o orfanato por dentro, que saiba quais são os problemas reais e que possa coordenar a equipe lá. Alguém que tenha a confiança da dona Eunice. Os olhos de Maria se iluminaram. Eu farei isso, senhor. Eu conheço cada canto do orfanato, sei onde as infiltrações são piores, onde o telhado está cedendo. A dona Eunice confia em mim. A partir daquele momento, o escritório de Carlos Alberto transformou-se em um quartel-general de emergência. Ele começou a fazer ligações freneticamente, sua voz, antes monossilábica, agora cheia de instruções precisas. Maria, sentada à frente dele, ajudava a listar os pontos críticos do orfanato, a estimar os materiais, a planejar a logística. Pela primeira vez em anos, ela não estava limpando, mas construindo. E a auditoria, senhor? Maria perguntou em um momento, lembrando-se do motivo da irritação dele. Carlos Alberto sorriu, um sorriso que Maria nunca vira, sem amargura ou cansaço. A auditoria é um problema secundário agora. A papelada que procuro não é para a auditoria. É a certidão de nascimento de Miguel e o testamento de Isabela. Eu preciso provar que ele é o herdeiro e que eu sou seu tutor legal, para poder agir de forma mais rápida e oficial pela fundação. E também para garantir que ele esteja seguro no futuro, não importa o que aconteça comigo. Meu pai tentou encobrir tudo, mas eu sei que Isabela deixou algo. Eu me lembrei de algo que ela me disse uma vez. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, Carlinhos, mesmo que esteja escondida em uma caixa de madeira com desenhos. Maria o olhou, e um novo entendimento preencheu o espaço entre eles. A pequena caixa de desenhos, o segredo escondido, havia sido a chave não apenas para o orfanato, mas para a redenção de Carlos Alberto. As próximas 72 horas foram um turbilhão. Carlos Alberto mobilizou uma equipe de engenheiros e operários que começaram a trabalhar dia e noite no orfanato. Maria, agora com um walkie-talkie nas mãos e um chapéu de obras na cabeça, coordenava o trabalho no local, lado a lado com Dona Eunice, que chorava de gratidão e alívio. O ritmo era frenético, a pressão imensa,
Mas a visão do orfanato sendo salvo dava a todos uma força sobre-humana. A fé de Maria, antes abalada, florescia novamente, mais forte do que nunca. Ela havia percebido que os milagres, às vezes, vêm disfarçados de trabalho árduo e de corações dispostos a mudar. A urgência da situação havia transformado o escritório de Carlos Alberto e o próprio orfanato em centros de uma atividade frenética. A antiga dinâmica havia se desfeito, substituída por uma colaboração intensa e uma corrida contra o tempo que unia a todos por um propósito maior. O ar no Lar da Esperança estava carregado de pó de cimento e cheiro de tinta nova, mas também de uma energia revigorante que parecia purificar o ambiente. A semana de trabalho intenso havia chegado ao fim. Engenheiros, operários e voluntários, sob a coordenação incansável de Maria e a supervisão surpresa e ocasionalmente atabalhoada de Carlos Alberto, haviam realizado o impossível. Telhados remendados, paredes reforçadas e pintadas, instalações elétricas e hidráulicas revisadas. O orfanato, embora não estivesse completamente novo, era seguro e acolhedor novamente. Carlos Alberto, com as mangas da camisa arregaçadas e os sapatos empoeirados, observava o movimento. Sua expressão, antes dura e impenetrável, agora demonstrava um cansaço físico que contrastava com um brilho recém-descoberto em seus olhos. Ele não apenas havia financiado a obra, mas esteve presente, observando o trabalho, conversando com os operários e, mais importante, com as crianças. Maria o viu em um momento, sentando-se em um banquinho baixo, lendo um livro de histórias para um pequeno grupo, incluindo Miguel, que o ouvia fascinado. O tio Carlos dos desenhos ganhava vida de uma forma que ele próprio parecia não ter imaginado. No dia da segunda vistoria da Defesa Civil, a atmosfera era tensa. No entanto, quando os fiscais viram o trabalho feito, a velocidade e a qualidade das melhorias não tiveram escolha a não ser revogar a interdição. O Lar da Esperança estava salvo. Dona Eunice abraçou Maria com lágrimas nos olhos, enquanto Carlos Alberto observava de longe um sorriso discreto no rosto. Maria caminhou até ele, a gratidão evidente em seu olhar. "Obrigada, Sr. Carlos Alberto", ela disse, a voz embargada. "O senhor salvou o orfanato." Ele balançou a cabeça, o olhar fixo em Miguel, que agora corria alegremente. "Não, Maria, você salvou o orfanato. Você me salvou. Eu estava cego, perdido em meus próprios problemas e em meu orgulho. Você me fez ver o que realmente importa. E eu encontrei a certidão de nascimento de Miguel e o testamento de Isabela. Como ela disse, a verdade sempre encontra um jeito." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "Eu vou me tornar o tutor legal de Miguel. E a Fundação Vasconcelos será, a partir de hoje, a principal mantenedora do Lar da Esperança. E não de forma anônima. Seremos parceiros ativos. Quero que você lidere isso, Maria, como diretora de projetos sociais da Fundação." Maria arregalou os olhos chocada. De faxineira a diretora, era uma reviravolta inimaginável. "Eu? Mas, senhor..." "Sim, você", ele insistiu. "Você tem a paixão, a visão e a fé que faltava em nossa fundação. E, mais importante, você entende o coração dessas crianças de uma forma que eu nunca poderei entender sozinho." Naquele momento, Maria percebeu que sua crise de fé não havia sido um castigo, mas uma prova. E a resposta para suas orações não veio de um milagre sobrenatural, mas da mudança no coração de um homem. Ela aceitou o desafio, sentindo uma nova força e um propósito renovado. O Lar da Esperança tinha um novo amanhecer, e ela, Maria, a faxineira, havia se tornado o elo entre dois mundos, transformando a indiferença em esperança e o preconceito em união. A história de Miguel e de todas as crianças do orfanato estava apenas começando a ser reescrita.
2 anos se passaram desde a frenética semana que transformou o Lar da Esperança e as vidas de Maria e Carlos Alberto. O orfanato, agora sob a gestão revitalizada da Fundação Vasconcelos, era um modelo de acolhimento e desenvolvimento infantil. As paredes, antes ameaçadoras, ostentavam cores vibrantes e desenhos feitos pelas crianças, e o playground, que um dia esteve em ruínas, era agora um centro de risadas e brincadeiras. Maria, com um sorriso mais largo e um brilho confiante nos olhos, circulava pelos corredores do orfanato, não mais em seu uniforme de faxineira, mas com a postura elegante e decidida de uma diretora de projetos sociais. Seu trabalho era desafiador, exigindo uma combinação de paixão, visão estratégica e a incansável dedicação que sempre a caracterizou. Ela havia implementado programas de educação complementar, oficinas de arte e música e parcerias com psicólogos e pedagogos, garantindo que as crianças não apenas tivessem um teto, mas também oportunidades reais para prosperar. Seu pequeno caderninho de anotações agora registrava não apenas cada centavo, mas cada vitória, cada sorriso, cada avanço das crianças. Carlos Alberto, por sua vez, era um homem visivelmente diferente. A austeridade em seu semblante havia cedido lugar a uma serenidade que poucos de seus antigos colegas de trabalho reconheceriam. Ele havia se afastado da operação diária da Vasconcelos Holdings, entregando a gestão a uma equipe de confiança, enquanto dedicava a maior parte de seu tempo à fundação e à tutela de Miguel. O menino, agora com 6 anos, chamava-o de pai, com uma naturalidade que derretia o coração do magnata. Miguel era uma criança feliz, matriculada em uma boa escola, mas que passava as tardes no orfanato interagindo com seus amigos e com o tio Carlos, que ele tanto amava. A caixa de desenhos, antes um segredo vergonhoso, repousava agora em sua mesa no escritório da fundação, um lembrete constante de sua redenção. A auditoria fiscal da Vasconcelos Holdings acabou revelando que as inconsistências eram, na verdade, maquinações de um ex-sócio que tentava desestabilizar a empresa. Carlos Alberto, com a mente mais clara e uma nova ética de transparência, conseguiu não apenas resolver a situação, mas também reforçar a reputação da companhia. Ele se tornou um defensor fervoroso de que o sucesso empresarial deveria caminhar lado a lado com a responsabilidade social, transformando a Fundação Vasconcelos em um pilar de apoio a diversas causas sociais na cidade. Maria e Carlos Alberto haviam forjado uma parceria sólida, baseada em respeito mútuo e um propósito compartilhado. Eles se tornaram um testemunho vivo de como as aparências podem enganar e como a verdadeira riqueza reside na capacidade de mudar, de se conectar e de dar esperança. A lição de sua avó, de que a fé move montanhas, havia se materializado de uma forma que Maria jamais poderia ter sonhado. O milagre não foi uma intervenção divina repentina, mas a coragem de uma faxineira em desafiar o status quo e a capacidade de um homem em reconhecer e abraçar sua humanidade. O Lar da Esperança era mais do que um orfanato. Era um símbolo de que, mesmo nas rachaduras mais profundas da indiferença humana, a luz da compaixão e da solidariedade sempre encontra um caminho para brilhar. E nessa luz, Miguel e as outras crianças encontravam não apenas um lar, mas a promessa de um futuro repleto de possibilidades.